Aproveitei. Meu nome é Matheus, tenho 21 anos, sou professor de filosofia. Estou aqui para o debate, pois acredito que a existência de Deus é absolutamente plausível e muito provável. Prazer. Olá, Daniel. Peraí, o cara é professor de filosofia e diz que a existência de Deus é provável. Vamos ver. Prazer estar aqui conversando contigo. Prazer. O argumento é, se Deus existe, ele apareceria. Eu acredito que existe um erro lógico, Jair. Porque o fato de Deus existir não incorre, logicamente, que ele tem que aparecer. Então, A, não logo B exatamente, sabe? E argumentando primeiramente um lado mais externo. Por exemplo, a gente tem o deísmo. E no deísmo a gente tem uma concepção de Deus. Esse aparecer que o Daniel Gontijo fala, ou que qualquer ateu diz, cadê esse Deus? Você tem que considerar a história humana. Deus realmente não apareceu. Nós cremos que Deus se manifestou em Cristo. Como eu disse antes, cientificamente falando, não se constata Cristo que a Bíblia mostra. Eu estou falando cientificamente. Se você quiser apelar para a história no sentido científico, com a ajuda da arqueologia e tudo mais. Tem umas falsificações de ciência aí, né? Por aí, né? Tem muitos crentes aí que falsificam. Não é aquilo, eu estou falando ciência propriamente dita. Tá? Tem historiadores por aí que até dizem que então, houve um Jesus histórico, sim. Mas o Jesus dos milagres, o Jesus que ressuscita, não. Isso é mito. O que a ciência pode fazer é constatar isso. A não ser que apareça evidência. Mas não tem evidência. Então o que a gente tem que deixar é bem claro isso aí, tá? Onde você não tem um Deus que intervém, você não tem um Deus que aparece. Ele tocou aí na questão do aparecer. Então, continuando aqui o raciocínio, esse aparecer seria o mesmo que empiricamente constatável. Deus não é empiricamente constatável. Claro que isso aqui também não é o fim dos argumentos. Tem muito mais coisa para longe disso aí. Do ponto de vista teísta mesmo, né? Teísta e do ponto de vista também ateísta. Sim. Por exemplo, a gente voltando um pouco para Aristóteles, mais por exemplo. plausível do que o Deus cristão. Peraí, O deísta. antes disso. Uhum. Então, quando a gente está olhando para esse Deus deísta, por exemplo, o Deus de Aristóteles é um motor imóvel. Ele só é acessado por uma intenção intelectual. Ele não aparece, né? Ele não toca a gente, ele não tem se aparecer. Ou as ideias de Platão também, falando muito grosseiramente, ou o Uno de Plotino. Então você pode postular um primeiro princípio imóvel, você pode postular, ou pelo menos você indo um pouco na linha do Kant, mesmo que você não fale que você possa conhecer a Deus, que seria talvez até um aparecer, você tem que pelo menos pensar Deus. Porque você tem que pensar alguma coisa, não dá pra nada vir do nada, a partir do Mas, nada. Matheus, a gente está discutindo especificamente sobre o Deus cristão, Sim, que tem a propriedade, por exemplo, de ser perfeitamente amoroso, perfeitamente bom. Uhum. John Schellenberg, que desenvolveu esse argumento do ocultamento divino, ele argumenta que... O rapaz aí citou Aristóteles, que motor imóvel, o Uno de Plotino e o mundo das ideias de Platão, né? Mas eu não acho que nenhum dessas teorias... Ou Kant, né? Ele citou o Kant porque o Kant diz, bom, sobre Deus a gente só pode pensar. Porque Deus você não vê pelo fenomênico. Só que isso aí, gente, é metafísica. Metafísica no âmbito filosófico. Então é aquela coisa que eu falei. O que esse professor de filosofia está tentando fazer aqui para argumentar a existência de Deus é querer unir o metafísico com o físico. Eu não sei, vamos ver aqui a continuidade dos argumentos dele para a gente ver, né? Vamos ver aqui. Vamos ver o que o Daniel também está falando aqui. Sendo sumamente bom, amoroso, ele tem uma abertura para se relacionar com sua criação, com seus filhos, que somos nós. Então, tantas pessoas buscam. Eu já busquei, cara. Eu já passei por uma situação de aperto na vida, fui à igreja, já era ateu. Estava no início do meu ateísmo, há uns 20 anos, mas busquei. E não tive nenhum tipo de resposta. O Leandro Carnal, que é ateu também, ele estava no seminário, orando a Deus, tentando se comunicar, e ele falou que acabou caindo numa secura espiritual porque se percebia conversando consigo mesmo. Então existem muitas pessoas que têm uma abertura para ter essa relação com esse ser sumamente bom, amoroso, como se fosse um pai para nós, e não encontra esse tipo de resposta. Eu acho que o problema está principalmente nisso. Tá, eu entendo. Eu comecei agora argumentando para um lado mais externo. Para um lado mais externo, é o que eu queria falar aqui. A questão aí que o Daniel colocou é o seguinte, ele deu o exemplo do Leandro Carnal. Inclusive o Leandro Carnal tem aí uma ideia que ele fala que ele estava no avião, parece que o avião ia cair, né? Parece que deu um problema lá, o pessoal pensou que o avião ia cair, e ele também achou. E ele disse que não clamou por Deus. Não sei até que ponto que isso vai. Mas enfim, é porque isso é uma questão muito pessoal. Ser teísta ou ateu é muito pessoal. É uma questão, antes de ser intelectual, é existencial. Significa existência nesse sentido aqui, é o modo como o eu encara as circunstâncias da vida, inclusive as circunstâncias da vida, que até, na maior parte, constroem o teu eu.
Existe uma forma natural de cada indivíduo reagir a isso, mas isso é, digamos assim, é um território que a gente não coloca o pé. Mas o que eu quero dizer é que é muito pessoal. Vamos ver o que o rapaz vai dizer. Quando a gente vai para a questão interna do cristianismo, eu não vejo um problema de Deus aparecer. Nós temos a revelação proposicional de Deus. Deus se revela por meio das Escrituras. Nós temos a revelação na consciência, Romanos capítulo 2. Deus se revela por meio de uma lei imutável no coração. Nós temos a revelação natural de Deus. Deus é perceptível por meio das coisas criadas. Que talvez alguns argumentos... Ser perceptível por meio das coisas criadas, como o apóstolo Paulo fala, isso para hoje não, creio eu que não rola, viu? A não ser que você parta, quando você parte para o âmbito da astrofísica, que você não sabe, por exemplo, de onde veio o começo, aí isso é uma coisa. Mas permanece mistério, não quer dizer que seja Deus. Eu creio que sim, mas sou eu. Eu creio, mas isso sou eu, é pessoal. Não tem como você objetivar uma experiência que só pode ser sua. Você pode compartilhar a sua fé pelas suas atitudes e pelo seu discurso, mas muito mais com atitude do que com discurso. Mas objetivar o que só você pode ter experiência, aquilo com o qual só você pode ter experiência, é uma coisa complicada. entraria por meio do design inteligente. E a gente tem uma coisa mais espantosa no cristianismo, que é o Deus que se encarna na história. Né? Deus se fazendo carne, habitando entre nós, estando entre os homens. Então é um Deus que toca, é um Deus que veio, e um Deus que se encarna. Pois é, só que voltamos para o assunto. Só que no caso do Daniel Gontijo, ele que anda por via da ciência, ele não enxerga no Jesus da Bíblia o Jesus necessariamente histórico. Aí é que está a questão. Esse rapaz é professor de filosofia, bom, não sei se ele se detém com essa questão da epistemologia científica. A epistemologia é uma, digamos assim, é a teoria do conhecimento pela qual você constrói, sistematiza o conhecimento. Investiga o fenômeno, né? Deus não pode em si ser um fenômeno, a não ser que você entenda como um fenômeno social. Aí, no caso, não é Deus em si, mas é a fé de uma sociedade. Isso é uma coisa, você estudar a fé. Mas Deus como objeto de estudo, como ele bem citou Immanuel Kant, e que o Kant fala que se Deus não se manifesta no fenomênico e apenas no nomênico, no que está acima do fenomênico, então você só pode pensar sobre ele. Percebe? E a literatura, o que a literatura bíblica traz, do ponto de vista científico, não se constata porque não é empírico. Primeiro, que se o cara morre e ressuscita no terceiro dia, naquele tempo não tinha câmera para alguém filmar e botar no Facebook. Então como é que você vai dizer que isso de fato aconteceu? Não é complicado? Isso é complicado. Não vai dar de fazer um react total aqui, porque esse vídeo é muito grande, esse vídeo aqui do Daniel Gontijo. Na história. Se Jesus história, eu não estou entrando nessa questão. Mas você tem um Deus... Tá, ele tocou na questão de Jesus, eu não estou entrando nessa questão. Tá, mas por quê? O Daniel entra. Porque ou você acredita ou você não acredita. Agora, ciência não. Você constata. Você tem que constatar. Para a ciência, você tem que constatar que existiu um homem que fez milagres. Aí o crente fala assim, mas não está na Bíblia? Sim, mas a Bíblia não é um livro de ciência. Relacional. Agora, nessa questão subjetiva, se Deus pode ser acessado simplesmente pelo intelecto, se Deus é acessado talvez por um meio de graça, isso aí eu argumento subjetivamente, né? Eu sigo muita linha de Pascal. Eu acredito que você pode ir até um local com seu intelecto, mas eu acredito que em última instância é Deus que vem pela sua graça e faz isso se abrir na gente. E por que ele não faz? Tá, mas isso aí é uma percepção a partir da consideração da soberania de Deus. E é muito interessante que eu percebo assim, um certo equívoco nos crentes, é que eles lançam mão da soberania de Deus em algum momento, e no momento que, em termos de argumento, é bom para eles, e no momento que não, quando eles querem falar de livre-arbítrio e culpar as pessoas por pecados ou supostos pecados, aí eles lançam mão da autonomia do ser humano, ou seja, de um tal livre-arbítrio. Que é contraditório, porque se Deus é soberano, não existe livre-arbítrio. É interessante? Vamos continuar. Todos nós termos essa percepção inequívoca de sua existência. Para mim, esse é o ponto. Será que ele favorece alguns e não favorece outros? Porque isso aí que o Daniel está falando, volta ao que eu disse aqui antes. É a questão da pessoalidade, da individualidade, da singularidade de cada um. Não tem como escapar disso, gente. Não tem como escapar disso. É uma coisa que me faz pensar bastante. O que é a individualidade, a originalidade de cada um? Isso aí eu acredito que ninguém bota o pé. Como eu creio em Deus, eu digo, aí é só Deus que sabe.
Imagine só pessoas que nascem em outros países que não têm uma cultura cristã tão forte assim. Eles têm menos possibilidade, menos. Boa, boa. Entrou na questão ali da salvação, né? Que as pessoas falam, quem é salvo, quem não é, papapá. Ué, tem gente que só aceitou Jesus porque nasceu num país que é cristão. Não vou nem entrar aqui nessa questão do que é aceitar Jesus, porque se eu entrar, aí a gente vai constatar que nenhum crente aceitou Jesus, na verdade, né? Quem foi que deu a cara a tapa pela causa de Cristo? Eu não conheço. Conheço alguns na história aí, né? Probabilidade de se converterem ao cristianismo. Você não acha, então, que existe, talvez, um desequilíbrio nisso aí? Deus não poderia ter sido um pouco mais claro ou menos regional na sua revelação por meio de Jesus? Argumentando sobre a questão, por exemplo, de Deus ter sido regional. Nós temos as missões, que é uma missão muito grande do judaísmo, como também do cristianismo. A propagação do evangelho por meio dos locais. Por exemplo, tá? Se a gente for pegar esse argumento aí e a gente pensar bem assim, ó, a salvação depende da pessoa ouvir o evangelho, então muita gente já morreu e foi condenado, viveu condenado e morreu condenado por não ter ouvido o evangelho. Isso aí é outra coisa que não se sustenta, de um ponto de vista puramente lógico. Agora, se você ainda for avaliar a qualidade desse tal evangelho que esse pessoal prega, a coisa fica pior ainda. Fica pior ainda, porque esse evangelho que a maioria prega é um evangelho que suscita muito mais violência no coração das pessoas do que passividade e amor, que é o amor de Cristo. Então, se você avaliar por isso aí também, já quebra tudo, arrebenta com tudo. Eu citei aqui um pouco do argumento do Agostinho. Ele estava no Oriente, né? A gente tem o apóstolo Paulo surgindo agora pelo Ocidente, pregando o evangelho também. Então a gente tem um espalhado evangelho. Deus não é, por exemplo, o fato de Deus ter encarnado no homem lá do judeu, não quer dizer que Deus foi regional, sabe? Quer dizer que Deus... A discussão aí, a salvação é para todos, é universal. Jesus diz o seguinte, que a salvação lá em João capítulo 17 só vem pelo conhecimento dele, ou seja, o sujeito tem que conhecer ele. Agora, o que é conhecer a Jesus? Você conhece Jesus? De fato? Eu conheço? Eu acho que eu conheço, do ponto de vista pelo menos teórico. Eu não vou caminhar com ele. É justamente porque eu conheço que eu sei que eu não caminho com ele. Gente que não conhece e pensa que conhece, acha que anda com ele sem andar com ele. Então, salvação é você andar com Cristo porque o conheceu de fato. Andar com Cristo conforme Cristo andou. Olha, isso é pesado. O cristianismo ele não está separado do judaísmo, os dois estão em continuidade. Deus encarnou no povo judeu. E outra questão que você colocou, Deus estaria se ocultando. Mas como eu já disse, nós temos esses 4 tipos de revelações. Como que você conseguiria argumentar que Deus está se ocultando, pelo menos na revelação da consciência, na revelação natural? Como que Deus estaria se ocultando nesse sentido? Se você apela para a consciência da pessoa, a gente vai ter que falar de individualidade de novo. Na consciência do Daniel Gontijo ou de outros ateus, não existe essa possibilidade. Consciência de cada um é consciência de cada um. É óbvio que uma consciência assim, de negação, você chega intelectualmente e também acompanhado, possivelmente acompanhado de experiências na sua vida. Se essas experiências muitas vezes não superar a questão intelectual, pode ser que talvez o seu ateísmo se restrinja à questão intelectual. Talvez. Só que se for por causa disso, você pode deixar de ser ateu no futuro, porque você vai se descobrir necessitado de Deus. Essa é a questão. Ser teísta é você ser necessitado de Deus. Tem gente que é, mas não sabe ainda. Aí intelectualmente se torna um ateu porque não vê lógica na proposição de uma existência de Deus. Da existência de um Deus. Só que Deus não cabe em lógica, né? Porque quando a gente contextualiza, que é o tema da nossa discussão geral, no Deus cristão, 70% da população mundial não comprou essa ideia. 70% acabou aderindo a outras religiões ou é uma população agnóstica, ateia. Então, esse problema do regionalismo, digamos assim, é um grande... É agnóstica ateia. Agnóstica ateia. Talvez seja aquele agnóstico que tende mais para o ateísmo no sentido discursivo do que para o teísmo, né? Existem agnósticos que são teístas, né? Eles dizem assim, bom, Deus existe, mas eu acho que não pode ser conhecido. Você não pode acessar. Simples assim. Não tem como você abarcar isso racionalmente. É uma espécie de agnosticismo. Nesse sentido, eu sou um tanto agnóstico, porque eu sou um dos que digo, eu na minha vida, eu concebo dessa forma. Deus não cabe dentro da racionalidade. Simples assim. Por mais que a racionalidade humana seja complexa, Deus não cabe dentro. Ou talvez seja por isso mesmo que ele não cabe. O problema é porque
no final das contas, a mensagem não foi tão eficaz assim. Muitas pessoas, mesmo ouvindo a palavra do cristianismo, por meio da TV, na internet, ou por meio de alguns tipos de missão, não necessariamente se convertem. Existe um fator social muito mais forte em diferentes culturas para determinar em qual religião ou Deus ou em quais deuses as pessoas vão acreditar. Então, quando a gente pensa num Deus sumamente bom, que teria essa abertura para se relacionar com a gente, como se fossem seus filhos, querendo esse tipo de contato, uma proteção, num momento de aperto, então, uma palavra, um conforto, a gente não encontra, a não ser, talvez, as pessoas cristãs que interpretam à sua maneira esse tipo de relação em algumas circunstâncias. Então, esse é o problema. A gente está aberto para poder se relacionar, para poder conhecer. Mas como o caso do Leandro Carnal ilustra, o meu próprio caso também, eu fui cristão até os 15 anos, cara. Fui católico. Mas eu não tive nenhum tipo de evidência minimamente razoável de que eu estava conversando com alguém, com um ser pessoal, todo-poderoso, sumamente bom, onisciente, que poderia se relacionar comigo. Eu tenho uma pergunta, então. Então, você acredita que se Deus quisesse realmente se revelar, a gente teria, de certa forma, um mundo cristão? Porque Deus teria sido mais efetivo? Eu vou dar minha opinião. Não, se Deus se revelasse plenamente do jeito que o André, na minha opinião, ele se revelou plenamente em Cristo, tá? Mas se ele se revelasse conforme o Daniel e os outros ateus esperam e argumentam dessa forma, ninguém seria cristão. Porque Deus não é cristão. Jesus Cristo não é cristão. Ele não fundou o cristianismo. Isso é um posicionamento meu, teológico, bíblico, inclusive. Porque se você pegar a história, você vê as atrocidades que o cristianismo fez e faz. Então, acho que o bom é desassociar Deus do tal do cristianismo. Eu acredito que, em grande medida, talvez a grande maioria da população, sim, se converteria ao cristianismo. Ficaria claro para elas que existe Deus e é esse Deus das Escrituras. Ou não, talvez ele pudesse também corrigir algumas coisinhas. Gente, ó, teve gente que pegou... Não, ele ia corrigir tudo. Aí é que tá. Aí é que tá. Mensagem de forma equivocada. Esse negócio aqui de um homem que se deita com outro vai ser executado. Não, gente, não era isso não, pelo amor de Deus. Não, se bem que Jesus não disse isso, né? Isso aí tá no Antigo Testamento. Aí já é uma questão de níveis de revelação. Mas eu não vou entrar nisso aqui. Vamos deixar eles falarem. Então talvez ele até consertasse algumas coisas ali, mas a gente vai chegar nesse tópico depois. Tá bom, mas aí nessa questão, e Deus não estaria ocultando o livre-arbítrio? Por que se a gente está discutindo nos termos... Livre-arbítrio? Bom, não sei, o professor de filosofia falar em livre-arbítrio, para mim é estranho. Então, Deus deu o livre-arbítrio da liberdade, então as pessoas podem recusar ou não. E outra questão que você colocou sobre Deus esclarecer. Peraí um minutinho. Antes de Deus esclarecer. Deus não esclarecia por meio da tradição apostólica, por meio dos apóstolos, porque Jesus esteve aqui na Terra, ele legou a tradição apostólica, a tradição apostólica continua até hoje. Mas não foi suficiente. Por conta da colonização, de a gente ter sido explorado, né, vamos pensar que os povos originários, que a gente é uma população predominantemente cristã. Você acha que Deus estava por trás disso? Da escravidão, de várias coisas horríveis que aconteceram por conta do colonialismo? Não sei se você acha que fazia parte dos planos dele isso. Quero dizer assim que a gente tem outros motivos para entender porque o cristianismo é a religião mais popular hoje em dia. Se for tratar desses fatos históricos, tipo escravidão, aí a gente entraria na questão de bondade ou não de Deus, né? Se Deus é bom porque permitiu tudo isso. Não vejo que é uma revelação de Deus para nós. Eu vejo que houve uma vantagem em termos daquela religião que estava ali, no nosso caso, né, entre os portugueses que Sim, aí você entra também na questão que eu coloquei aqui, que é as coisas ruins que o cristianismo fez, né? A ideia de que negro não tinha alma, uma ideia teológica, digamos assim, de Deus não tinha, ou que negros não tinham almas, então poderia se escravizar. Hoje em dia a gente tem moralmente e eticamente críticas até ao trabalho forçado dos animais. Só para você ter ideia. Tá? Hoje nós entendemos que a escravidão é pecado, mas naquele tempo, no tempo aí que os portugueses escravizaram o povo preto aqui no Brasil, houve um aval teológico, religioso, eclesiástico. Complicado. Colonizaram o Brasil e, consequentemente, a gente, em maioria, é cristã. Se fosse em outro país, na Turquia, por exemplo, a gente estaria discutindo a existência do Deus
muçulmano, do Islã, ou então se fosse na Índia, a gente estaria discutindo a existência das divindades, das milhares, talvez, de divindades hindus. Então eu acho que a mensagem não foi assim tão eficaz, e quando a gente se coloca para se comunicar, não é o que a gente espera que deveria acontecer caso Deus, sendo sumamente bom, onisciente, sabendo que a gente quer essa mensagem, a gente quer uma relação íntima, aconteceria. As coisas não acontecem, sabe? Então, para mim, isso não é compatível com a existência desse Deus amoroso que está aberto para se comunicar com a gente. Ele se faria presente de uma maneira mais inequívoca para a população mundial. Sim. Quando você fala sobre a questão do colonialismo, claro, com certeza, absolutamente, Deus não é a favor da escravidão, e eu também não sou a favor da Ufa. escravidão.